A igreja precisa ter nas mãos a espada da verdade. Nós precisamos combater as heresias. Só assim nós venceremos a guerra pela verdade. Judas, versículos 5 até o 8, diz assim a palavra de Deus: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Meus irmãos, após citar os falsos mestres que de maneira dissimulada, de maneira astuciosa e enganadora entraram na igreja, Judas começa a tratar das consequências que estes lobos e os seus ensinamentos causavam na igreja ou no seio da igreja. E são eles três grandes consequências. A primeira delas é a desobediência à palavra de Deus. E para isso, nesse texto que nós acabamos de ler, Judas cita como exemplo a nação de Israel, no versículo de número 5. Uma outra consequência da atenção dada a esses falsos ensinos é o não reconhecimento da autoridade ou da autoridade de Deus. Ele cita como exemplo aqui no versículo 6 os anjos caídos. E por último, uma outra consequência é o envolvimento com os prazeres da carne numa situação ou numa proporção, muito maior. Essas pessoas acabam ficando imersas dentro desses prazeres da carne. E para isso, Judas cita como exemplo as cidades de Sodoma e Gomorra. Vejamos então, meus irmãos, no estudo de hoje, cada uma dessas consequências de modo mais detalhado. E a primeira delas que nós citamos é quando Judas vem citar aqui o exemplo da nação de Israel. E a incredulidade desse povo, que mais tarde viria a ser chamada de nação israelita, essa incredulidade ela é um caminho de desastre, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes no seu comentário a respeito de Judas. Quando o ser humano ele cai na incredulidade, o seu fim ou o caminho que é levado é um caminho desastroso, um caminho onde o fim não é um fim bom, é um fim onde realmente ali você vai ter uma tragédia, seja ela pessoal, seja ela de relacionamento, ou seja ela espiritual, como é o caso dos desobedientes. A apostasia ou desobediência, ela guarda no seu fim uma destruição total. Para isso, basta a gente ler o desfecho do livro de Apocalipse, onde ali a gente vai ver o destino daqueles que não obedecem, daqueles que são apóstatas, e também desses anjos que são citados aqui por Judas no versículo 6. E a despeito de todas as maravilhas e de todos os milagres realizados por Deus naqueles quase 40 anos no deserto, e também das maravilhas e prodígios que o Senhor fez para libertar o povo da escravidão do Egito, eles, ou pelo menos
parte deles, é o que Judas diz aqui, aqueles que não creram de Judas, responderam como? Responderam com incredulidade, responderam com dúvida e abandono da fé em Deus. Eles apostataram a ponto de adorar um bezerro que eles próprios fizeram. Eles murmuraram contra Deus e sentiram saudades do Egito, das comidas do Egito. Em algum determinado momento, eles perguntam para Moisés: por acaso faltava túmulo no Egito para que você nos trouxesse para morrer aqui no meio do deserto? E o resultado disso, meus irmãos, é que Deus pune essa geração apóstata com a morte durante esses 38 anos de peregrinação no deserto ali. Isso você pode verificar na sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 14, dos versos 22 até o verso 30. O deserto se tornou um grande cemitério. E foi isso que como consequência do pecado, como consequência da desobediência, como consequência da apostasia desse povo aos mandamentos dados por Deus. E cerca de aproximadamente 2 milhões de israelitas foram enterrados ao longo desses anos ali no deserto. A lição, meus irmãos, em toda essa história é exatamente isso que Judas quer relembrar para a igreja. E a lição é: Deus não tomará por inocente o culpado. Ele julga, ele pune cada um que abandona a verdade e entra em luta com a doutrina ensinada pelas Escrituras Sagradas e registrada pelos profetas e pelos apóstolos. A ideia de Judas aqui é despertar a igreja da sonolência, despertar a igreja da inércia espiritual. Chega, Judas diz, chega de uma igreja permissiva, de uma igreja onde o relativismo está conquistando os púlpitos, e de púlpitos que não só falam o que agrada aos bancos. É necessário que a gente tenha uma igreja onde dos púlpitos saia a verdade. Doa em quem doer, incomode quem incomodar. Mas o pastor, aquele que está dando estudos, aquele que está interpretando a Bíblia Sagrada, ele precisa ter autoridade, e essa autoridade é dada pelo Espírito Santo quando ele abre a palavra de Deus e interpreta essa palavra sem colocar nada de si mesmos. E mais uma vez, parafraseando o pastor Hernandes Dias Lopes, eu diria: sermões mortos, sem aprofundamento exegético na santa palavra de Deus, eles produzem crentes mortos. E a gente precisa, meus irmãos, valorizar aqueles homens, aquelas pessoas que têm o dom dado pelo Espírito Santo de Deus para aperfeiçoamento dos santos na igreja, esse dom de ensinar e de interpretar a palavra de Deus e transmitir o recado tal qual os antigos profetas diziam: assim diz o Senhor. Nós precisamos fazer como Cristo fez diante de Satanás, quando ele dizia: está escrito, quando ele era tentado. O que Judas quer dizer ou ensinar à igreja de hoje? Ele quer ensinar que uma igreja na qual as verdades do Evangelho e as suas doutrinas basilares, elas são relativizadas, é na verdade uma igreja apóstata. Essa é uma mensagem dura, é uma mensagem que incomoda, é uma mensagem difícil de ouvir, mas é uma mensagem verdadeira. Essa igreja em cujos púlpitos as verdades estão sendo relativizadas para agradar bancos, essa é uma igreja que precisa e deve ser combatida. Se ela não consegue permanecer fiel à palavra de Deus, o que dizer, portanto, meus irmãos, a respeito do próprio Deus e da sua autoridade?
E aí, nesse ponto, que nós chegamos então à segunda consequência que acontece no meio da igreja, quando esses ensinamentos falsos desses mestres apóstatas são ouvidos. O primeiro é a relativização da palavra de Deus. Ela é sempre colocada em segundo plano, ela é sempre contextualizada e reinterpretada. E o segundo é quando Judas vem aqui na sua carta fazer exemplo da rebelião dos anjos caídos, no verso 6. É quando a autoridade do Deus da palavra, e não apenas a palavra, ela é colocada em xeque. Reconhecendo a nossa fragilidade ou a debilidade da nossa natureza humana, Judas não nos usa como exemplo para ensinar esse ponto. Ele usa os anjos como exemplo. E a primeira consequência de uma pessoa ou de um grupo que se opõe às doutrinas bíblicas é exatamente questionar a autoridade do Deus da palavra. Eles desenvolvem aversão a estudos aprofundados da palavra. Por exemplo, eles começam a dizer frases e argumentos do tipo: a letra mata, a doutrina divide, exegese é coisa de homem, etc, etc. Porque eles não têm, eles não gostam, eles não suportam e nem têm compreensão de analisar o texto profundamente, e nem gostam de alguém que fazem isso, porque esse tipo de coisa incomoda, esse tipo de coisa fere os ouvidos e traz angústia ao coração. Esses homens e pessoas começam a constituir líderes para si mesmo e rejeitam aqueles líderes constituídos por Deus e pela igreja. Por exemplo, Israel questionou a liderança de Moisés, questionou a liderança dos juízes, ele questionou a liderança dos profetas, ele questionou a liderança de Cristo, ele questionou a liderança dos apóstolos, etc, etc. E ao longo de toda a história do cristianismo, homens valorosos que dedicaram a sua vida na pregação e na exegese fiel da palavra de Deus, eles sempre foram perseguidos. Paulo, em 2 Timóteo 3,12, vai dizer: aquele que quer viver fielmente ou piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. E sobre isto, Paulo também vai instruir a Timóteo, quando ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão, a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Judas traz o exemplo dos anjos, meus irmãos, pois eles, ao darem ouvidos ao apóstata Satanás, questionaram a autoridade do próprio Deus Criador. E aí, qual foi a tratativa de Deus para com estes anjos? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, vai responder dizendo que ele, Deus, exerceu juízo sobre esses anjos e os condenou ao inferno. Não se pode, meus irmãos, zombar de Deus e escapar. Não se pode, meus irmãos, se insurgir ou se rebelar contra o Todo-Poderoso e ficar impune. Este é um alerta solene que Judas faz para os falsos mestres e todos aqueles que se desviam da verdade, dando ouvidos aos seus ensinamentos que relativizam a palavra de Deus e menosprezam as autoridades constituídas por Deus e a autoridade do próprio Deus. O terceiro, ou a terceira consequência que Judas vai apontar está no verso 7, quando ele vai dar aqui o exemplo de Sodoma e de Gomorra. Os habitantes dessas duas cidades, eles se entregaram à prostituição, uma vida promíscua e também ao homossexualismo. E Deus os condenou ao fogo eterno. E é assim
com todo aquele que insiste em negar as verdades das Escrituras, que se rebela contra Deus e contra a sua autoridade. E essa pessoa dá vazão à carne. É exatamente isso que acontece. Ela começa em detrimento dessa falsa liberdade, porque já não há mais uma palavra que vá ali delimitar as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras, e por seguinte, não há também uma autoridade na qual ele deva se submeter, e o fruto disso é exatamente uma vida totalmente promíscua, uma vida libertina, uma vida onde a natureza humana decaída, ela é levada em conta, e a pessoa dá total vazão à carne e aos desejos da carne. Essa pessoa faz pouco caso dos valores morais absolutos. Como eu disse na primeira parte, conceitos basilares do Evangelho, como família, como corrupção, ou o conceito de corrupção, ou o conceito de sexo, o conceito de casamento, o conceito de trabalho, o conceito de honestidade, tudo isso é levado de maneira relativa, e os prazeres e culturas do século presente, elas são consideradas, e não há mais nada que você possa comparar de valor moral absoluto, porque a pessoa não tem mais padrões, tudo é relativo, e não há mais autoridade. Ela é dona do seu próprio destino e da sua própria vontade. E Judas conclui esse trecho que nós estudamos, ou estamos estudando nesse momento, de 5 até o 8, ele conclui fechando a sua argumentação mostrando o destino dos falsos mestres e dos seus seguidores. Porém, ele, Judas, começa a descrever mais claramente estes impostores. Primeiramente, ele diz que poluíam a sua carne, achavam que sua vida de cristianismo nominal fosse capaz de remover ou maquiar o seu pecado. Portanto, meus irmãos, a ideia de Judas é trazer esclarecimento à igreja local quanto às características daqueles que se auto-intitulam mestre, mas não são. Ele vai alertar do perigo iminente de suportá-los, de dar ouvidos a eles, e ele convoca a confrontá-los com a verdade da palavra de Deus, com a submissão à autoridade de Deus. Ele precisa estar abaixo do que as Escrituras diz, e eles precisam reconhecer a autoridade definitiva e superior de Cristo e como Senhor da igreja, e examiná-los com rigor quanto ao seu testemunho. É preciso que sejam homens detentores de conhecimento da palavra, é preciso que sejam homens que reconheçam e sejam dependentes de Deus, mas é preciso também que sejam homens cujo testemunho seja irrepreensível, como Paulo vai falar ali a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 3. Deus nos ajude, meus irmãos, a entender e executar tal orientação, que seu Espírito nos abra os olhos e nos encha de coragem para combater essa guerra, que é uma guerra seríssima, que é a guerra pela verdade. Deus, pois, queira nos abençoar através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.